Olá pessoal, meu nome é Wilson. Nesse vídeo eu vou tratar da feature RP Filter no MikroTik e eu montei esse laboratório para analisar o comportamento da feature dentro de um cenário de um problema que um cliente nos acionou aqui e aí eu achei interessante compartilhar no canal esse cenário. Então, não é o objetivo do vídeo explorar a feature RP Filter e o RPF com detalhes. Eu só pretendo mostrar para vocês como que essa feature ela causou um problema nesses cenários do cliente, né, especificamente. Tá? Então, só explicando a topologia para vocês, lembrando que eu não estou orientando vocês a desativarem ou não utilizarem a feature de RP Filter. Ela tem sua aplicação, ela deve ser aplicada, obviamente, sabendo um cenário de uso específico. Aí eu recomendo que vocês analisem o cenário para poder utilizar e estudem a feature para poder aplicar da melhor forma possível dentro da rede de vocês. Nesse cenário especificamente, ela causou um problema. E eu só pretendo demonstrar esse problema aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link do Brasil Peering Forum que descreve o funcionamento do RPF. Tá? Além disso, vocês podem pesquisar outras documentações que descrevem mais detalhadamente como que funciona essa feature. Então, nesse cenário, nós temos dois sistemas autônomos, tá? E o 65530 e nós temos o 65500. Tá? O AS530 vai se conectar ao AS500 aqui usando duas seções BGP com roteadores diferentes. Tá? E qual que é a ideia? Nessa seção entre o ACHR e o roteador de Belém, somente o prefixo 172.16.0 será anunciado, e nessa seção com Manaus apenas o prefixo 172.16.1 será anunciado. O objetivo é muito simples, o download com direção a esse prefixo deve entrar por Belém e com direção ao prefixo 16.1 deve entrar por Manaus. Novamente, o objetivo desse vídeo não é trabalhar boas práticas de engenharia de tráfego, é apenas um cenário hipotético, baseado no caso de uso que eu trabalhei, tá? E sim, boas práticas com relação a execução de anúncios e obviamente não se recomenda, obviamente não, dependendo do caso, normalmente não se recomenda você trabalhar com anúncios distintos, que isso causa problemas, inclusive com o próprio RPF, que tem relação com a simetria do roteamento. Né? Geralmente quando você faz anúncios assimétricos, você está sujeito a ter problemas de acesso a alguns destinos. Então existem recomendações com relação aos atributos que se deve usar do BGP para poder fazer essa manipulação sem sofrer efeitos da simetria, mas não é esse o objeto do vídeo novamente. A gente pretende demonstrar o cenário que foi enfrentado no troubleshooting do cliente. Então, novamente, via link por Belém, a gente vai ter um prefixo de 72160 e via link por Manaus o prefixo 172.16.1. Tá? A rota default, lembrando que aqui no caso da CCR, o cliente não estava trabalhando com full route, então ele estava simplesmente apontando uma rota default estática via Belém. Né? E ele, por alguma razão, o RP Filter na CCR dele estava ativada. E aí o tráfego com destino ao prefixo 172.16.1, né? Na verdade o prefixo dele é um prefixo válido, mas nesse caso aqui está sendo representado por 172.16.1. Tá? O tráfego com destino a esse prefixo não estava funcionando, não estava entrando aqui no roteador. A gente chegou a criar uma ACL, uma regra de firewall para poder logar tráfego entrante com destino a esse prefixo aqui, mas nem chegou a dar match na regra de firewall. Então vamos analisar aqui. Então vou export aqui
e aqui está a configuração da CHR. Então, aqui é a configuração das interfaces, o uplink com Belém, o uplink com Manaus, e eu criei duas loopbacks. A loopback 0, que tem um IP do prefixo 1601, e tem aqui a loopback 1, que tem um IP do prefixo 16.1. Né? Aqui eu tenho duas rotas default, só que a rota default que fica ativa é a rota default via Belém, tá aqui o IP, e eu tenho também a rota via Manaus, só que com um distance, uma preferência menor. Aqui eu tenho a configuração das sessões BGP, e aqui eu tenho a configuração dos filtros que fazem com que, para o roteador de Belém só seja anunciado o prefixo 16.0 e para o roteador de Manaus só seja anunciado o prefixo 16.1. Vou rodar um showdown aqui. E vou mostrar aqui para vocês a BGP Table. Então, no roteador de Belém, apenas o prefixo 16.0. No roteador de Manaus, apenas a 16.1. R3, esse roteador aqui, ele possui uma seção IBGP com Belém e com Manaus. Então, ele vai receber os dois prefixos. Tanto 16.0 quanto 16.1. Porém, nesse momento, se a gente for analisar aqui a configuração, o RP Filter está ativado, está no modo strict. Se eu tentar pingar com o RP Filter ativado no modo strict para o IP da loopback, que está aqui, ó, 16.01, eu vou conseguir. Mas se eu tentar pingar para 16.1, não vai funcionar. Por quê? O RPF, ou o RP Filter, ele funciona correlacionando o prefixo que é aprendido com a interface de saída desse tráfego. Qual que é o problema aqui enfrentado? Pacote origem R3 com destino ao IP de loopback 16.01, ele vai seguir esse destino. Vai sair de R3, vai passar pelo roteador de Belém, porque ele é aprendido a partir desse roteador, e ele vai chegar aqui na CHR. O que o RP Filter vai fazer? Ele vai verificar. Eu tenho rota para chegar nesse IP aqui, que é o 10.1.13.2, que é o IP que está aqui na interface E0/1 de R3. Uma rota específica ele não vai ter. Porém, a rota default que ele tem é por essa interface onde ele está recebendo o pacote origem 10.1.13.2. Né? Então, nesse caso, ele vai aceitar a entrada desse pacote, porque ele entende que ele possui uma rota por essa interface para poder alcançar esse destino. Contudo, quando o pacote ele sai de R3 com destino ao IP da loopback 1, corrigindo aqui, que é um 72.16.1.1, ele vai seguir esse caminho. Ele vai sair pela interface E0/2 e vai com o IP 10.1.32.2 como IP de origem, vai bater no roteador de Manaus e vai entrar pela interface Ether2 da CHR. Porém, no processo de validação do RP Filter, não haverá uma rota saindo por essa interface para poder alcançar esse IP, que é o 10.1.3.2.2. Dessa forma, a CHR conclui que esse pacote está com o IP de origem espufado e descarta ele. Qual que seria a solução nesse caso?
Bom, a solução seria fazer com que a CHR aprendesse de alguma forma a rota de R3 por essa interface. Essa seria e que essa interface fosse bash, essa rota fosse bash por um next hop via essa interface aqui que é a Ether2, né? Que no caso seria o IP da Ether 0/0 do roteador de Manaus. Né? Porém, é possível também você simplesmente desativar a feature do RP Filter e aí, de certa forma, você reduz a segurança do roteamento, né? Porém você resolve o problema, que é o que eu vou fazer aqui apenas para fazer uma prova de conceito. IP settings set RP filter igual a novo. Se eu for testar aqui, vai continuar sem funcionar, porque a CHR, o microchip Router OS, ele precisa ser rebutado, e é isso que eu vou fazer agora. System. Reboot. Vamos aguardar o sistema reiniciar. Ok, o sistema já reiniciou. Settings. Print. RP filter desligado. Pronto. Está funcionando o ping para as duas loopbacks aqui da CHR. Então, quando você desabilita o RP Filter, aí tanto faz por qual interface vai ser recebido o pacote. Só para fazer um outro teste, eu vou reativar a feature. E agora eu vou desativar a rota default que aponta para Belém e vou ativar ela por Manaus. Dessa forma eu vou conseguir pingar para o IP 16.1.1, mas eu não vou conseguir pingar para o 16.0.1. Está aqui as duas rotas default. E eu vou desativar a 0, que é a ativa, que está apontando para o IP 10.1.11.1, que é o IP do roteador de Belém. Disable number 0. Consigo pingar. Mas para o 16.0 eu não consigo pingar, porque agora não existe, eu não tenho mais a rota default. A rota default agora está por aqui, por baixo. Então o pacote ele chega por essa interface, pela Ether 1, porém a CHR não possui nem uma rota mais específica e nem uma rota default por essa interface. Então ele entende que o IP está espufado. Vamos dar uma olhadinha, iniciar uma captura de pacote só para ver se o pacote CMP ele chega a atravessar. Aqui o pacote CMP. Ó. Origem 10.1.3.2, destino 10.16.0.1. Porém, o ARB ou a CHR ela não aceita esse pacote, por isso que não existe resposta. Tá? Novamente eu vou na CHR e vou ativar number 0. Agora a rota ativa volta a ser a via Belém. E aí agora eu pingo por Belém no prefixo 16.0.1, mas eu não pingo no 16.1.1.
Vou desativar novamente a feature. RP Settings, RP Filter, RP Filter, no system. Pronto. Aguardar subir a seção BGP. Ainda não subiu. Já subiu. Eu consigo pingar no 16.1.1 via Manaus e no 16.0.1 também via Belém. Vou fazer um trace route para os dois. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Perdoem aí o vídeo com pouca fundamentação teórica, ser uma explicação mais profunda, mas realmente o objetivo do vídeo era ser meio que um drop aí para mostrar esse caso de uso do RP Filter que acabou causando um problema dentro da topologia que eu trabalhei aqui junto com um colega, tá? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até mais.